Se ouvir uma hora pra a generosidade da Sara, a sabedoria. Eu lembro da Sara desde que eu era muito pequena. A Sara tinha isso, iniciativa. O primeiro contato que eu tive com a Sara foi quando ela nasceu. A presença da Sara na minha vida foi assim. Conhecer a Sara para mim foi um divisor de águas. Eu acho que fica naquele discurso da Sara, que fica naquela fala da Sara. Ela ia sorrir. Uma criança sempre ativa, sempre focada nas coisas, sempre tentando entender. E a Sara, sempre quando eu penso nela, eu quase já ouço uma música de fundo. Isso é saudade, isso não é melancolia, isso é saudade, porque ela era muito alegre, muito divertida. A imagem que eu tenho de Sara Ruth é de uma mulher linda. É de uma figura negra excepcional. A imagem, mas a imagem não vem sozinha. Ela vem com som, ela vem com afago, ela vem com toque. E ela me ensinou isso, de falar sobre raízes, a gostar do cabelo, gostar da cor da pele. Eu já tinha isso comigo, mas ela trouxe muito mais. E isso me alimentou de certa forma. Eu sou quem eu sou porque eu tive uma bagagem nessa fase onde as pessoas foram me influenciando. E quando eu vi a Sara usando coque, eu falei, nossa, que demais. Aí no dia seguinte eu já fui pra escola, o cabelo todo repartido, os meninos. Aí daí eu contei pra eles, minha prima, que professora, ela tava com cabelo. Eles, nossa, que diferente. Daí depois foram aparecendo outras pessoas, mas a primeira pessoa que eu vi usando foi ela. Ela me ensinou e me mostrou caminhos de eu me conhecer como mulher negra, como pessoa, e já botar essa sementinha de plantar a cultura e a música dentro da minha vida, assim, né? Eu já gostava disso, já tinha uma predisposição para o lado artístico, mas com a Sara foi algo que me mostrou esse caminho, mas tentando valorizar a minha cultura. Curafo. A Sara, naquela época, estava começando um trabalho no acervo da memória afro, ali no Jabaquara, que o Saloma costuma chamar de Quilombo do Jabaquara. E nós nos inscrevemos para esse processo, que era formar um grupo coral. Ela conseguia trazer aquele que tinha mais dificuldade, com uma técnica que a gente nem sabe de onde saía, mas que ela enxergava, né? Ela enxergava a possibilidade nos outros. Então, a primeira coisa que ela quis fazer é, vou trazer um dia o coral para cantar aqui para as mães. Aí das mães, vamos fazer uma oficina com as mães de música, vamos pôr essas mães também para cantar, vamos pôr os funcionários também para cantar. E eram músicas de trabalho. Eu era criança ainda. E quando eu comecei a ir para a fase de adolescência, ela começou, quando ela ia em casa, ela levava alguns desenhos e ficava praticando alguma coisa. E ela tinha mesmo um lado de educação muito forte, né? Ela influenciava jovem e adolescente com muita facilidade.
Então ela falava, eu vendo aquilo que ela fazia, eu achei interessante, mas achava que não podia. E ela falou, não, você pode sim. Pega um lápis, deixa eu te mostrar como é que faz. Uma coisa que ela me despertou foi justamente a aproximação. Que ela falou assim, nossa, comentando com a Nilce, a Consa, ela parece que não me vê. Né? E aí é que começou a mexer com a minha cabeça a questão da identidade. Por que será que eu não vi a Sara como uma mulher negra, como uma militante e como uma pessoa que tinha muito a passar e muito a se inspirar? Essa força que ela tinha de sempre mostrar a negritude, de mostrar que o negro não é fraco, não é coitadinho, que o negro pode tanto quanto qualquer raça. Da nossa faixa etária, da nossa geração, ela foi uma das primeiras a entrar na faculdade pública, onde ela se esforçou muito para conseguir, né, tanto entrar como conseguir, concluir o curso dela, que era o sonho dela, né, com todas as dificuldades. Graças a Deus ela conseguiu quebrar essa barreira como mulher, como negra, filhos de pais separados, pobre. Ela conseguiu romper todas essas barreiras. Eu sinto muito orgulho dela nesse sentido. Ela sempre uma pessoa que teve muito objetivo na vida. Eu quero isso, e ela ia atrás, ela lutava, ela conquistava aquilo que ela queria, da maneira dela, mas ela foi estudar, fez faculdade, arrumou trabalho, tudo. Ela já foi funcionária do Unibanco, hoje não existe mais, né? Mas ela foi por muito tempo caixa do Unibanco. Aí ela foi morar sozinha. Depois ela começou com artes, começou a desenhar. E ela ia muito bem, ela sempre desenhou muito bem, desde pequena, sempre foi dedicada aos estudos. Ela sempre foi envolvida com a arte desde criança. Desde criança ela já desenhava, ela já cantava. Eu acho que ela desenvolveu melhor da adolescência para a fase adulta. Mas ela desenhava muito bem sempre. Ela se firmou, eu acho que como artista, desde sempre. Ela só foi se aperfeiçoando. Ela tinha uma sensibilidade muito aflorada, assim. Tudo virava arte, tudo. Muriquinho pequenino, parente que samba na cacunda, pergunta onde vai. A Sara era minha irmã do meio, né? Eu sou a mais velha, daí veio a Sara, daí veio o Sérgio, que também é falecido. Que morávamos em Ipiranga, a casa dos nossos avós paternos. E a casa da minha avó era uma casa que tinha um quintal imenso, né, com árvores frutíferas, chão de terra, que nós brincávamos muito. Aos domingos, finais de semana, a família tinha os costumes, as famílias eram famílias antigas, né, do bairro, que moram há muitos anos no mesmo local, onde nós brincávamos de todas as brincadeiras normais, pega-pega, esconde-esconde. Ela gostava de brincadeiras mais perigosas, ela gostava de subir em árvore, ela gostava de correr. É uma lembrança de um bairro pobre, em Ipiranga, que era a casa onde meu irmão morava, no Dilo. E ela tinha a casa da sogra, que ela participava, morava junto com a sogra. E ali era uma casa tranquila, uma casa de barro, um quintal muito grande. Ela foi morar conosco, foi como assim, um presente de casamento que a mãe dela nos deu durante muito tempo. Depois a mãe dela foi para Santos, morar em Santos, e
e ela foi morar no Ipiranga. Porque assim, a mãe dela, quando foi morar em Santos, a mãe dela estava grávida e precisava de alguém para ajudar a tomar conta das crianças. E ela trabalhava assim na praia, vendia as coisas. E veio buscar a Sara em casa para ir morar com ela, né? Ela veio buscar a Sara para morar com ela em Santos. Isso. Depois de vários contratempos em Santos, durante alguns anos, coisa de criança, né, que ela era, por assim dizer, rebelde em relação ao modo que eles viviam em Santos. Então ela veio para a casa dos avós dela no Ipiranga. Do Ipiranga, então, quando ela tinha uns 12 ou 13 anos, a tia dela levou ela para a minha casa, que eu estava no Rio, morando no Rio, levou para lá para que ela passasse umas férias. Essas férias foram até uns 40 anos, mais ou menos. A gente saía muito para dançar, juntas. Eu, Sara, Sônia, né, minhas irmãs. Samba rock, lenta, e flashback. Era na época de 70 a 80, né, até 90. E os bailes começavam das 10 às 5, era só alegria. Era atravessar o bracinho a noite toda. E ele tinha uma equipe de baile chamada Brasil Mulato. Brasil Mulato. E a gente ia muito. Muito. E a Sara sempre presente junto com a gente. Aquela doçura era uma espécie de um refúgio contra uma experiência dura que ela teve de rejeição na infância. A Sara, de uma forma inteligente, ela conseguiu construir em torno de si um conjunto de relações que supriam a ausência da mãe, a ausência do pai. Foi minha grande amiga. Muito mais do que minha irmã, uma grande parceira, uma grande amiga. Uma pessoa que deixou muita saudade. Era uma fome de mundo. Era uma vontade de viver insuportável. Por isso que não tinha limite. A gente não tem dimensão de que se fosse mais longo o tempo de vida dessa mulher negra, jovem, que viveu anos redondos. Quase ninguém vive anos redondos. Ela viveu décadas redondas, 50 anos cravados. Ela escondeu o máximo que ela pôde, mas sempre muito curiosa. Falou, não, tem alguma coisa errada, o que é essa cirurgia? É uma cirurgia, vou remover um mioma. Eu falei, então eu quero ver os exames. Quando teve o outro diagnóstico, eu estava com ela na sala, porque até então ela falava que era uma dor na perna, que era um nervo ciático. Pior mesmo para mim foi quando ela não podia mais andar, que ela me pediu uma cadeira de roda, e eu vim com aquela cadeira de Santos para cá, mas falava, senhora, eu não aceito isso, sabe? Eu não vou vê-la assim por muito tempo. E na semana seguinte eu vi quando a dor. E ela usava a cadeira só para tomar banho. Quando a gente tinha que ir para a médica, assim, ela se esforçava, eu sei que aquilo doía muito, que ela tinha dores e a gente não conseguia encostar na pele dela. Ela reclamava de dores. Mas ela andava de andador. Ela foi extremamente importante na minha vida, extremamente importante. Ela firmou a minha vida. Fora isso, ela foi minha irmã, minha
minha companheira, assim, de muitas batalhas. Ela foi a amiga mais profunda, porque a minha vida inteira eu disse para ela coisas que eu só disse a ela, só ela sabe. E a primeira faculdade, quando eu entrei, ela me deu um super apoio, me deu muito suporte mesmo, e me ajudava muito com os estudos, assim mesmo. Não só falando vai estudar, mas dando livros, assim, livros que eu tenho guardados até hoje. Eu gostava do Djavan, mas ela vai, escuta tal música, então hoje eu adoro o Djavan por causa dela. E assim, eu gosto de teatro por causa dela, então ela me introduziu muitas coisas que talvez se ela não fizesse parte da família, eu não teria esse conhecimento. Trouxe livros para me ler, de tratamento de relacionamento com pessoas, como na área que eu trabalho é muito a área de metalurgia, né? Você tem muito contato com pessoas, e aí ela sempre falava com ela, você vai por aqui, não vai por ali, trata esse aqui, trata esse assim. E isso eu sempre fui guardando aquilo para mim como lição, né? E ela sempre compartilhava várias coisas. Me influenciou a querer ser professora, que a família é de professores hoje, né? Graças a Deus. E vem influenciando também os que estão vindo, né? Os mais novos. E ela sempre foi muito inspirada, assim, né? Assim, muito artística. O jeito dela falar da arte, de se comunicar com a gente através da arte era muito forte. Pela fortaleza mesmo. Mesmo diante das dificuldades, da fraqueza, de ter dividido com a gente aquilo que ela ainda queria fazer. E a gente sabia que ela tinha feito tanto, né? E ela ainda queria fazer muito. E eu acho que poder falar dela é poder prolongar isso, né? Os desejos que ela tinha de ainda fazer, de ainda levar a sua arte e tudo aquilo que ela aprendeu. E uma solidão pronunciada. E uma solidão que não estancava. E no fim da vida, parece-me que essa contradição se revelou ainda mais forte. Porque vendo que a morte se aproximava, ela sonhava uma reconciliação com o pai, que já não era mais possível. O pai havia falecido antes dela, a mãe havia falecido antes dela. Para ela, a perda e a morte estavam sempre no calcanhar. A morte está sempre no nosso calcanhar e uma hora ela chega. Sarah Ruth soube viver. E por isso ela ainda nos ilumina. Neste processo, nós tivemos contato com o grupo de Maracatu e Lealáfia, da ACM Jabaquara, onde realizamos alguns trabalhos, entre eles o trabalho com o próprio Maracatu. E foi um trabalho muito especial, porque nós tivemos a oportunidade de gravar um CD, justamente com o grupo coral que fomenta o marco do Centro Cultural de Jabaquara, o Corafro. E com este grupo nós conseguimos a gravação, conseguimos participar da gravação de um CD, o CD do Saloma, Memórias Sonoras da Noite. Foi uma emoção muito grande. Pela oportunidade que aquelas pessoas que estiveram nesse grupo, também justamente com o pessoal do Lealáfia, que são pessoas da comunidade de Jabaquara, a oportunidade que elas tiveram de participar, a emoção de cada uma delas, na sua maior parte, pessoas que nunca haviam cantado. E foi um momento assim, em que elas puderam se ver com pessoas capazes, com pessoas belas, com pessoas que fazem parte de uma comunidade
que é uma comunidade muito importante e de uma parte também da nossa sociedade que infelizmente ainda é invisível. Eles se tornaram visíveis a partir do coral Corafro, e depois com o pessoal da Casalete também, do Maracatu. Essa musicalidade faz com que a gente se sinta em casa. Através deste contato, eu me reencontrei em África. Sabe, ela cumpriu a missão dela, a gente está aqui hoje falando dela, ela não morreu, a ideia dela tá aí, tem fotos dela, tem trabalho dela, sabe, tem quadros, ela era genial, assim, uma artista e uma mentora. Ela foi uma mentora para mim e eu tô passando isso adiante. Isso é saudade, isso não é melancolia, isso é saudade, porque ela era muito alegre, muito divertida, muito bagunceira. A Sara é essa calunga. E aí, o que é uma calunga, né? Quando a gente foi pesquisar, a calunga, quando ela está na mão da dama de passo, então, a dama do passo, ela vai na corte, ela vai em todo o cortejo, e ela vai passando essa calunga pelas pessoas. E aí as pessoas respeitam demais essa calunga, né? E assim, ele é o axé do grupo, ela é a espiritualidade do grupo, né? Eu acho que a Sara, acredito que a Sara é uma calunga. O suor, enfim, todos os teus líquidos são reintegrados à terra, né? Então você não tem uma vida como pessoa, mas você tem uma vida como elemento da natureza, né? E a tua energia, o teu axé, né, ele passa a integrar a energia do mundo. Eu acho essa imagem tão linda, né? E ela me remete a pensar nisso que a gente está falando aqui, né? Quer dizer, quando você está falando de uma pessoa que morreu, que não está mais aqui com a gente, ela continua aqui em alguma medida, porque ela faz parte das nossas histórias, né? Porque, no caso da Sara, por exemplo, porque tem uma obra tanto imagética como musical, né, como, enfim, os lugares por onde ela passou e que a presença dela está lá registrada, né? Então, eu acho que quando a gente para pensar nessa perspectiva, também a relação com essas pessoas ganha uma outra dimensão. Claro que tem uma dor, né? Porque a pessoa não está mais aqui, né? Porque você não pode mais tocar, ouvir, falar. Mas tem também uma alegria, uma felicidade, por ter feito parte, né? Por ter conhecido e por, de alguma forma, essa pessoa estar presente naquilo que você é, né? Naquilo que você faz. Eu desejo e prevejo que dentro de alguns anos, não muitos, a sociedade vai ter, nesse trabalho, em projetos como este, uma visão diferenciada de mundo. Realmente um mundo para o terceiro milênio. Um mundo onde as pessoas realmente saibam olhar no olho do outro, se ver nele e se respeitar no outro também. Oh, mar, oh, mar, oh, mar. Oi, Calunga, oi, Calunga, oi, Calunga. O mar é fruto da saudade, chorei lágrimas de sal. Oh, chorei lágrimas de sal. O mar é fruto da saudade,
chorei lágrimas de sal. E quem não chorou? Quem deixou o seu amor pra trás chorou. Quem deixou a sua engoma. Quem deixou o seu amor pra trás chorou. Quem deixou a sua engoma chorou.